quem controla a sua vida? Eu esperava por isso. Quem controla a sua vida? Essa talvez seja uma das principais perguntas e logo apressadamente a gente responde dessa maneira. Jesus, Deus, né? Essa é a resposta que a gente espera dos servos do Senhor. Jesus, Deus. Mas dizemos isso, mas não queremos perder o controle da nossa vida. Por quê, pastor? Porque é algo inerente da natureza humana. Qual foi a razão da primeira queda dos nossos pais? Qual foi o primeiro pecado dos nossos pais? Justamente a tentativa orgulhosa de comandar a sua vida. De dizer assim, não, por que nós vamos ficar debaixo de um conhecimento que é apenas de Deus e nós não podemos ter o nosso próprio conhecimento? Lembre que Satanás sussurrou no ouvido dos nossos pais, nos nossos primeiros pais, que era mentira aquela coisa que Deus tinha dito, de que se eles comessem do fruto, eles saberiam o que era o bem e o mal. Ou seja, o primeiro pecado é o pecado de orgulho da natureza humana de controlar não somente aquilo que sabe, mas controlar a sua própria existência, não ficar submetida à lei do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa pergunta precisa ser respondida de forma sincera. Quem de fato controla a sua vida? Quem realmente está sentado no governo da sua existência? Isso é muito importante. Inclusive, a gente tem uma tentativa de controlar o nosso tempo. Na semana passada, a gente ouviu sobre ansiedade por causa da preocupação do amanhã. A tentativa de controlar o amanhã. Mas Jesus disse para nós, na semana passada, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus ensinou que podemos descansar porque nosso Pai sabe do que precisamos e porque o amanhã está na mão dele, não está na nossa. Nós não temos amanhã, nós só temos o hoje. Absolutamente hoje. Mas isso nos leva à pergunta seguinte. Quem é esse Deus cujo nas mãos estamos, cujo amanhã está em suas mãos? Quem é esse Deus? Além de responder quem controla a sua vida, você precisava não apenas de primeiro dizer Deus, mas saber quem Ele é. Você de fato conhece, meus irmãos, nós de fato conhecemos ao Senhor. Você pode se questionar se de fato você conhece a Deus. Em toda a sua essência e glória, ninguém conhece esse Deus. Ele é impenetrável. Ele é indescritível. Em toda a sua essência, na toda a sua glória, na sua essência, não dá para dizer quem Ele é. Mas naquilo que Ele quis se revelar, nós podemos dizer quem é esse Deus. Nós sabemos quem de fato Ele é. É aquilo que Ele quis revelar em Isaías, capítulo 6, no qual nós vamos tratar nessa manhã. Mostra que Ele quis se revelar de maneira especial a Isaías. Você já teve uma visão dessa de Isaías? Provavelmente não. Eu também nunca tive. Mas Isaías foi, nesse sentido, foi muito agraciado por receber uma visão especial dessa, uma visão maravilhosa. Porque Deus quis se revelar a ele. Mas essa visão mostra claramente que conhecer verdadeiramente o Senhor transforma a maneira que eu me relaciono com Ele, transforma a maneira como eu me relaciono com o outro e transforma o meu propósito de vida. A maneira que eu me relaciono com Ele, a maneira que eu me relaciono com o outro, a maneira que eu entendo a salvação da minha vida e o propósito, a missão que eu tenho que cumprir. Foi isso que aconteceu com Isaías, quando ele se encontrou diante da face do trono e não do Senhor. Nós vamos ver isso. E conhecer a Deus é importante? Claro, as Escrituras incentivam a gente a conhecer ao Senhor. Veja Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto o quê? Qual é a glória nossa glória nesta vida? Qual é a glória nossa nessa vida? Que glória nós temos? Sabe qual é a nossa glória?
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é a glória que nós temos, meus irmãos. Essa é a glória da nossa existência. Procurar conhecer e saber quem é o Senhor. Veja que existem 2 verbos aqui em Jeremias. Conhecer, manter relacionamento, saber, descrever quem Ele é. No conhecimento, Jesus, em Lucas capítulo 13, disse que nós devíamos nos esforçar por entrar pela porta. E muitos naqueles dias dirão, batendo a porta, eu profetizei, eu falei em teu nome. O que é que Deus dirá a essas pessoas que não tiveram um relacionamento sincero com o Senhor? Eu não vos conheço. Como assim? Não vos conheço. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe quem Ele é, quem eles eram. O problema é que conhecimento nas Escrituras tem uma pegada diferente. O verbo conhecer nas Escrituras, no nosso português, não tem muito esse sentido, mas nas línguas originais, a Bíblia Sagrada, a ideia é que existe um relacionamento pessoal entre nós e Deus. E isso a Bíblia incentiva e ensina. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, todas as Escrituras, elas incentivam a gente a buscar o conhecimento de Deus. A buscar o conhecimento da parte do Senhor. E é justamente nesse tema que nós queríamos tratar nessa manhã. Conhecendo o Senhor, à luz de Isaías, capítulo 6. Primeiro, dar um pouco de contexto para os irmãos. Quem foi Isaías? O nome Isaías significa o Senhor salva. Isaías significa o Senhor salva. Ele é definido em capítulo 1, verso 1, como Isaías, filho de Amós. Não tem muito um currículo de Isaías, né? A gente não percebe Isaías sendo descrito aqui nas Escrituras como alguma coisa, né? Algum coletor de impostos, como foi Mateus. Não, simplesmente é dito sobre Isaías que ele é filho de Amós. Mas seu ministério se desenvolveu no reino de Judá. Lembre-se, aqui nesse momento, 740 a 739 a.C. Lembre-se que antes de Cristo a contagem é decressiva. Por isso que a gente fala de 740 e 739. A gente vê decrescendo a contagem até Cristo, antes de Cristo. Então, por volta de 740, 739, existia já naquela época uma divisão clara do reino do Senhor. As tribos do norte compunham Israel, 10 tribos. E as tribos do sul, 2 tribos, compunham Judá. As tribos de Judá, as tribos de Jerusalém. Isaías é chamado para falar ao povo das tribos do sul, das tribos de Judá. A profecia dele é situada no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Espera aí, pastor. Então quer dizer que o profeta Isaías passou por 4 reinos? Exatamente. E deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Uzias durou 52 anos. 52 anos. Você já viu algum ditador governar 52 anos na história recente do mundo? É muito difícil, né? Exceto os grandes impérios, pouquíssimos ditadores conseguiram governar, reinar 52 anos. Uzias era um rei querido por Judá, que tinha militarizado Judá, que tinha reconstruído a cidade, que tinha restabelecido uma estrutura. Uzias era um grande rei. Isaías é chamado justamente nesse período para profetizar em Jerusalém. Isaías parece ter acesso relativamente fácil a cortes aos reis, porque Acais, em Isaías 7, mostra claramente que ouviu palavra da parte de Isaías. Ezequias, outro rei, ouviu da parte de Isaías, Isaías capítulo 37, verso 39. Tudo isso para mostrar para vocês que parece que Isaías teve uma influente profecia dentro dos poderosos da sua época, dos reis, dos grandes líderes da sua época. Isaías também estava vivendo um momento de incerteza, porque o capítulo começa dizendo, com a triste notícia, no ano da morte do rei Uzias. Olha como é que começa o capítulo. No ano da morte do rei Uzias. Olha, tinha jovens que tinham nascido e já estavam com 52 anos e não tinha visto ninguém reinar sobre eles, a não ser Uzias. Era um reino estável.
O fato dessa frase estar aqui é para apontar para nós o seguinte: vem dias difíceis por aí. Porque um rei que conseguiu dar estabilidade a Judá está morrendo. E por que isso é importante? Por que isso é muito importante destacar agora? Porque qual vai ser a visão de Isaías? No ano da morte do rei que estabeleceu uma paz em Jerusalém, em Judá, agora, no ano dessa morte, o reino está sem rei, mas ele viu alguém assentado no seu alto e sublime trono. Meus irmãos, os reinos deste mundo podem estar acéfalos. O reino deste mundo pode estar confuso. Os reinos desta terra podem estar em confusão e guerra, mas o céu continua estável. O Senhor está como? Desesperado, andando para um lado e para o outro, na sua cadeira, andando para lá, dizendo: meu Deus, e agora? Uzias morreu, lá vem os assírios, vai acabar com o meu povo. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. A confusão pode estar acontecendo na minha, na sua vida, aqui, nesse plano. Mas o Senhor continua sentado, estável, no seu alto e sublime trono. Essa é a perspectiva maravilhosa. Essa é a perspectiva que combate a ansiedade do domingo passado. É você saber quem é Deus, conhecer, olhar para Ele, entender o seu caráter. Esse é o melhor remédio para acalmar nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas incertezas do dia de amanhã. Qual é o problema nosso de amanhã se nós nem existimos amanhã ainda? Mas saiba, se você existir, Ele estará lá, sentado no seu alto e sublime trono. E não há confusão no céu, não há desespero. Há estabilidade. É isso que nós vamos ver nessa manhã, meus irmãos. Conhecendo mais o Senhor de perto. Observe. O que Isaías vai fazer com a gente agora é tirar os nossos olhos por alguns instantes de tudo aquilo que parece estar fora de controle e fazer a gente olhar para aquele que está sentado no seu trono. O comentarista bíblico John Oswalt diz assim: no contexto de tal crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis. Sabe qual é a coisa boa do tempo de crise? É que Deus se revela mais poderosamente a gente e a gente está mais susceptível a ouvi-lo. Na hora que a coisa está boa, na hora que está tudo sob controle, na hora que as coisas estão tudo caminhando bem, a gente perde a sensibilidade de ouvir o Senhor. Mas na hora da crise, todo mundo quer ouvir o Senhor. Todo mundo quer o endereçamento para resolver aquela situação. Quanto mais claramente enxergamos quem Deus é, mais claramente enxergamos quem somos e o que fomos chamados para fazer. Quando buscamos conhecer o Senhor mais de perto, descobrimos algumas coisas, e é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Então vamos às lições desse texto maravilhoso. A primeira delas, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente busca conhecer mais o Senhor, a primeira delas é que nós descobrimos quem realmente governa. Todas as vezes que a gente diminui a distância, procura buscar o Senhor, descobrimos algumas coisas. Primeiro, quem realmente governa. Verso 1 ao 4, que nós já lemos o texto. Uzias morreu, mas o Senhor continua no trono. Aqui está perfeitamente a conexão entre o domingo que nós fizemos, passado, e o de hoje. O que resolve nosso problema de falta de controle da manhã, as nossas crises existenciais, é quando a gente olha para o Senhor e vê quem de fato está governando. O contexto não poderia ser mais significativo. Uzias morreu, os assírios estão vindo, mas aí o Senhor chama Isaías para uma conversa à parte e mostra a visão e diz assim: dá uma olhadinha nisso aqui. Vê quem de fato governa, não é Uzias. Não é os assírios que estão vindo. Sou eu. Sou eu que governo, Isaías.
Isaías recebe uma visão profética. Isso não significa que ele tenha contemplado a essência invisível de Deus. Não. Deus decidiu se revelar de maneira sobrenatural a ele e adaptada. Adaptada à sua capacidade. Porque ninguém pode ver o Senhor até hoje. De face a face, não. Apenas Moisés é dito que via de face a face, mas mesmo assim, em manifestações extraordinárias para que Moisés não fosse consumido. Era uma nuvem, era uma sarça ardente. Mas olhe para a descrição da visão de Isaías. Veja, ele descreve tudo que está ao redor. Anjos por cima do trono, a aba das vestes no templo, a fumaça. Mas ele descreve o ser que está sentado lá? Não. Porque ele não pode vê-lo. Deus se revela a Isaías sentado num trono, mas ele não consegue descrever quem está sentado no trono. O trono representa autoridade, soberania e governo. E o Senhor está sentado. Deus não está desesperado de um lado para o outro, como eu disse, mas ele está sentado. Porque reina, porque domina, porque governa. Essa é a visão. Isaías também diz que as abas de suas vestes enchiam o templo. A imagem aqui comunica de uma forma extraordinária a majestade de um rei, que tem uma cauda tão longa que toda a aba de suas vestes cobre todo o templo. Não é isso que diz o texto? No ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 1. É extraordinário perceber que o Senhor nosso Deus é um Deus que preenche a realidade existencial de todas as coisas, porque Ele tem penetração, seu poder penetra todas as coisas. E essa é a ideia de que sua aba, a aba de suas vestes, enche todo o templo. Então, de repente, na visão, veja no verso 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés e com 2 asas voavam. Quando os serafins aparecem na cena, a ideia é que talvez Isaías ficasse maravilhado com os seres angelicais, que supostamente são bonitos. Mas os anjos apontam para onde Isaías deveria olhar, não para aquela manifestação. Como eles aparecem? Eles não aparecem dando volta, pirueta, ao redor do templo e mostrando todas as suas habilidades. Ou por cima do trono, mostrando quem eles eram. A manifestação extraordinária do mundo espiritual. Não. Eles vêm com 2 asas, cobrindo os rostos. 2 asas, cobrindo os pés. E 2 asas para se manter voando. A ideia é que até os santos anjos de Deus, que não têm pecado, não têm coragem de aparecer na presença do Senhor de qualquer maneira. Eles cobrem a face, eles cobrem o corpo. Eles sabem diante de quem eles estão. Eles não têm pecado, eles não conheceram pecado, eles não podem casar se dar-se em casamento. Eles são seres espirituais a serviço do rei, mas eles não ousam aparecer diante da presença de Deus de qualquer maneira. Eles não ousam ficar na presença de Deus como se disfarçando. Eles vêm inteiros, eles vêm completos, eles vêm com 6 asas, não tem 2 faltando. Eles cobrem o rosto, eles cobrem o corpo, eles voam, porque eles sabem diante de quem eles estão diante do Deus Todo-Poderoso, indescritível, Deus Supremo. E eles não vêm de qualquer jeito. Diante da majestade do Senhor, precisamos cobrir o rosto, e os anjos fazem isso. Cobrem os pés com humildade e voam demonstrando prontidão para servir. Por que eles estão voando? Eles estão à disposição do rei que está sentado no trono. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Isso já nos ensina algo sobre conhecer a Deus de perto. Quanto mais conhecemos a grandeza do Senhor, mais reverentes e humilhados ficamos. E mais disponível para servi-lo nos tornamos. Então eles clamam, santo, santo, santo é o Senhor. A repetição na língua hebraica é uma ideia de ênfase. É verdade, de intensificar uma afirmação. Nós fazemos isso acrescentando a palavra muito, extremamente.
supremamente, absolutamente santo. É assim que a gente usa no português. No hebraico não, você repete. Santo, santo, santo. Isso já é usado, esse tipo de método da língua já é usado em vários outros lugares. Entretanto, meus irmãos, à luz do Novo Testamento, e a gente fazendo a interpretação canônica do texto de Isaías 6, observando todo das Escrituras, a gente percebe que essa passagem de Isaías 6 foi citada por pelo menos 2 vezes. João, no capítulo 12, verso 41, relaciona a visão que Isaías está tendo com a glória de Cristo. João cita Isaías 6,2 e diz, o que ele estava vendo era a glória de Cristo. Fazendo uso do recurso canônico, nós podemos dizer que o Senhor Jesus também estava lá, presente. Mas somente ele? Não. Atos capítulo 28, verso 25 ao 27. No último capítulo de Atos, Isaías também está citando, Atos também está citando, o escritor de Atos, Lucas, está citando Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Dizendo o quê? Fazendo mostrar o quê? Que quem estava falando aquelas palavras, quem estava conversando com Isaías na visão era quem? O Espírito Santo de Deus. Então, o que é que Isaías está vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa sentada no seu alto e sublime trono. Por isso que também os anjos repetem, não somente por uma questão de ênfase, santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo de Deus. Por isso que santo, santo, santo. Mas o que tudo isso significa para nós? Lembre-se que ainda o verso diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, verso 3, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vivia um mundo em que reis e impérios pareciam dominar a história. A Síria estava crescendo, as nações disputavam poder, reinos apareciam e desapareciam. Mas os serafins diziam, não são os reis que enchem a terra com a sua glória, é o Senhor que enche toda a criação com a sua glória. Toda a criação parece reagir à presença do rei. O templo, até o templo treme, veja o verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram, tremeram. Isso é um episódio singular? Não. Se lembra de Atos capítulo 4 ou capítulo 5, se não me falha a memória, quando os crentes estavam orando pela soltura de Pedro. O lugar faz o quê? Treme. A ideia de que o templo treme é a ideia da presença santa, magnânima do Senhor no meio do seu povo. É o que faz o templo tremer. Quais são as lições para nós? A grande lição para a nossa vida é que, por mais que nos esforcemos de controlar nossa existência, não teremos sucesso se Deus não estiver conosco, se Deus não for aquele que controle. A contemplação do Senhor é algo necessário para nos acalmar, meus irmãos. Quanto tempo faz que você passou, gastou tempo, minutos, horas, orando mesmo ao Senhor, contemplando a sua grandeza, dizendo que Ele é, dizendo a Ele, santo, santo, santo é o Senhor. Quanto tempo faz que você não tem mais aquele encontro gostoso de que você não olha para o relógio, você olha para o que está acontecendo, a visão é clara, você contempla as obras da criação, você exalta por causa de um céu maravilhoso e lindo, porque um pássaro está cantando. Quanto tempo faz que você não gasta tempo com isso? Quanto tempo faz que você vem para a igreja e o seu culto é chato, é boring? O seu culto, você está contando porque o pastor passou mais do tempo, senão está doido para voltar para casa. Ei, aqui é o ensaio do céu. Nosso culto não tem que ser chato.
Nosso culto tem que ser alegre, nosso culto tem que ser festivo. Nós temos que dizer: Santo, Santo é o Senhor aqui todo domingo. Nós temos que cantar alegremente: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, com vontade, com desejo, com alma fazendo isso. Aí a gente vem para cá, canta xoxo, nem coragem para cantar tem, vai embora e depois ainda critica todo o serviço da igreja, quando na verdade o problema está em você. A igreja pode e deve continuar melhorando todos os seus serviços, mas o que faz com que aqui seu coração pegue fogo é se a lenha está durante a semana no sol. Como é que a lenha está no sol? Quando todos os domingos, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estou exposto aos raios solares da contemplação maravilhosa de Deus na minha vida. Quando chegar domingo aqui, isso aqui em mim faz com que isso pegue fogo. Agora, eu coloco na água. A lenha está sempre na água a semana inteira. Não gasto tempo, faço aquela devocional protocolar para dar o checklist, para dizer que fiz, aí quer que aqui, domingo, a coisa aconteça. Não vai acontecer. Porque nós precisamos de mais contemplação. Nós precisamos de vida, de verdadeira adoração. Nós precisamos meditar o tempo todo quem Ele é. Eu sou instável, eu sou volátil. Eu quero uma coisa hoje, amanhã eu não quero. Ou você também não é assim. A gente é instável, meus irmãos. A gente nem sabe o que quer direito. A gente diz hoje, eu vou fazer isso. Amanhã a gente desiste. Mas aonde está a nossa estabilidade? Onde está a nossa certeza? Onde está a nossa certeza para continuar? Na contemplação do nosso Senhor. Porque o caráter dele não muda. Ele está sentado. Ele não se move apenas por se mover, mas ele sabe por que ele está fazendo. Medite em Deus. Medite em quem Deus é. Conheça o seu caráter. E com certeza, toda essa angústia, esse sofrimento que muitas vezes nos toma, será arrefecido, e a gente pode continuar glorificando e exaltando o nosso Senhor e vivendo um dia de cada vez, sem muita expectativa ou preocupação com o dia de amanhã. Segunda lição que o texto nos ensina está no verso 5. Primeiro você reconhece quem Deus é, depois você reconhece quem você é. Veja o verso 5, que está aí na sua Bíblia. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você começa a contemplar quem é o Senhor, a reação de Isaías é muito natural. Se eu estou vendo ele sentado no seu trono, não consigo descrever sua face, mas vejo santos anjos rodando ao redor dele, vejo fumaça cobrindo o templo, vejo anjo voando com 2 asas apenas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, vejo a base de limiar, a base de suas vestes enchendo de presença, o lugar está tremendo. Eu tenho que olhar para aquela cena e dizer assim: ai de mim. Qual foi a última vez que você disse: ai de mim, que sou pecador? Foi a última vez que você teve um encontro tão real com o Senhor que você jogou a cara no chão e disse assim: Senhor, tenha misericórdia, eu não tenho condições nem de orar. É disso que eu estou falando, é dessa visão, desse conhecimento, desse relacionamento que a gente precisa. A gente precisa de um cristianismo muito mais profundo, não superficial, que a gente só cumpre tabela e faz o que tem que fazer e vai embora para casa. A gente precisa de relacionamento com Deus, a gente precisa de vida com Deus para chegar nesse ponto de Isaías dizer assim: ai de mim, eu estou perecendo. E deixa eu dizer mais uma coisa, não sou eu não, eu olho para todo o meu redor, só vejo pecadores. Qual foi a última vez que você orou por você e pelos seus irmãos que estão ao seu redor, dizendo assim: Senhor, não olha direito quem a gente é não, porque o Senhor vai nos consumir? Até agora Isaías estava olhando para Deus, mas agora ele está diante da situação de Deus, com Deus. E é por isso que ele expressa: ai de mim. Esse é o princípio claro aqui. Quanto maior a nossa visão sobre Deus, mais profunda será a nossa percepção de nós mesmos. Por que a gente se considera demais? Sabe quando a gente começa a se considerar demais, se considerar indispensável? Quando a gente tira os olhos de quem é o Senhor.
Aí a gente começa a crescer nossa visão acerca de nós mesmos. Mas quanto mais os nossos olhos ficarem no Senhor, mais a visão correta sobre nós teremos. Por isso que, ai de mim. Ai de mim, ele não aponta para os outros, ele olha para si mesmo. Quando você está envolto na contemplação de quem é o Senhor, você não fica olhando o pecado do seu irmão. Você tem até mais paciência com o pecado dele. Sabe quando é que você não tem paciência com o pecado do seu irmão? Quando você tira os olhos do Senhor e a visão sobre você cresce, aí o relacionamento entre nós piora, porque a gente se acha melhor do que o outro. Agora, quanto mais os olhos nele, mais eu sei quem sou, e o meu relacionamento com o próximo melhora. É isso que a gente precisa entender. Algumas aplicações para nós desse ponto. Conhecer verdadeiramente a Deus não produz orgulho espiritual. É o contrário. Produz humildade. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais humilde eu me torno. Quanto mais eu mantenho um relacionamento com o Senhor, mais humilhado eu sou. É diferente. Veja, talvez pensemos que o nosso maior problema sejam as circunstâncias, as pessoas, o mundo ao redor, os problemas que eu tenho que enfrentar. Mas quando nós chegamos mais perto de Deus, começamos a pensar que o problema está em mim. Por isso que a expressão, ai de mim. Não é ai dos meus problemas, é ai de mim. A verdadeira visão de Deus sempre produz uma visão mais verdadeira e mais legítima sobre nós mesmos. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir a distância. Eu gosto de usar uma ilustração quando eu estou falando de diminuir a distância. Alguém que contempla um avião na perspectiva terrena e ele está lá no céu, a distância é muito grande e a gente vê aquela coisa que está voando lá em cima de uma perspectiva bem pequena e ínfima. Nós podemos até pinçar o dedo e medi-lo à distância. Agora, ao passo que a distância vai diminuindo, e nós vamos para um aeroporto, e nós vamos para a sala de embarque, e nós entramos naquela ponte que dá acesso à porta do avião, a gente começa a perceber o seu tamanho, a ponto de poder entrar dentro dele. E agora a gente que fica pequeno. É a mesma coisa do nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais distante, mais um Deus miúrgo, pequeno, e eu, maior, grande, comandando a minha vida. Quanto mais eu diminuo a distância, mais ele vai se tornando tão grande que eu vou cabendo nele. Diminua a distância. Diminua. Procure diminuir a distância. Como é que a gente faz isso, pastor? Lendo as Sagradas Escrituras com vontade, vivendo a vida de oração de verdade. Parece tão básico isso, né? Mas vocês acham, por que vocês acham que pastores estão todo o tempo dizendo a mesma coisa? É porque o povo não faz direito. E por isso que a gente tem que repetir, a gente tem que falar, a gente tem que... E eu também tenho que insistir comigo mesmo, para que a minha leitura não seja apenas técnicas para eu fazer uma pregação do domingo para vocês. A maior tentado nessa área de leitura bíblica são os pastores, porque às vezes eles fazem leitura técnicas para dar suas palestras e pregar a palavra do Senhor. Eu luto lá em casa todo dia comigo mesmo, para que as minhas primeiras horas da manhã chegue de fato com Deus e eu não leio o texto da minha pregação. Porque senão vai vir o quê? Só uma leitura técnica porque eu tenho que pregar. É luta. É luta fazer isso. É luta. Não é fácil. Por isso que a gente insiste. Leia de fato. Ore direito. Não perca a comunhão dos santos. A gente tem dito. Os domingos são mais importantes porque a gente não quer apenas ver a igreja participando, crescendo, lotada. Não, porque a gente fala da comunhão de corpo. Quando você falta, eu sinto falta. Quando eu falto, você tem que sentir falta. Porque isso aqui é um corpo que faz a gente crescer. Diminua a distância. Não troque o domingo, o culto sagrado, por qualquer outra coisa. O culto solene por qualquer outra coisa. Certamente, durante a semana, você não vai ter, por mais que 15 dias, 20 dias, você não vai ter um encontro desse aqui.
porque é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. É Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E é aqui, é ali que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Então não desista do culto. Não troque o culto do Senhor por nada. E aí você vai ver de quantas formas você pode ser abençoado quando a gente prioriza também a comunhão dos santos, o dia do Senhor, o culto ao Senhor. Terceira verdade do texto, terceira lição. Quando a gente se aproxima do Senhor, além de descobrir quem governa de fato, além de ter uma melhor percepção de quem somos, a gente vai valorizar mais a graça que nos salvou. Veja os versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente percebe a grandeza de sua graça. Isaías reconhece seu pecado, mas percebe algo muito mais maravilhoso. Isaías não resolve o seu próprio problema. Quando ele contempla a visão de quem é o Senhor, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que ele faz para resolver isso? Ele não resolve. O pecado da gente, a gente não resolve. É preciso vir um anjo de lá, do altar, uma brasa na mão, tocar os lábios dele, para que ele seja perdoado e purificado. Você não resolve o problema do seu pecado. Você não resolveu o problema do seu pecado. Quem resolve é o Senhor. Isso é graça. Ele não vai ao altar. Ele não toma a iniciativa de ir. Ele não diz assim: já vi quem é esse Deus, então vou resolver meu problema. Vou lá no altar, vou pegar uma brasa e vou me purificar. Ele não vai ao altar, ele não tem poder de tirar o pecado. Quem vem ao altar vem de lá para ele. É a brasa que vem do altar para ele. É o anjo que carrega a brasa e toca nos seus lábios e purifica. Qual é a mensagem para nós? Deus é que toma a iniciativa na sua salvação, no perdão do seu pecado. É Deus quem toma a iniciativa. Você não resolve o maior problema da sua vida, você não consegue resolver. Chama-se pecado. Deus toma a iniciativa. E a brasa vem justamente do altar, o lugar do sacrifício, da expiação. O ponto não é que uma brasa tem algum poder mágico. Não. A imagem comunica que Deus providencia expiação para tirar a culpa, para santificar a gente. Foi Ele que fez isso. O mesmo Deus, diante de quem Isaías disse: ai de mim, é aquele que diz: a tua iniquidade foi tirada. Isaías diz assim: ai de mim, Senhor. Deus vai lá e purifica ele. Aqui chegamos naturalmente a Cristo. Aquilo que parece simbolicamente no altar, encontra seu sentido pleno na cruz. Nós também não podemos remover nossa própria culpa. Nós não podemos providenciar o sacrifício. Nós não podemos ir à cruz e dizer: Senhor, eu quero pagar o preço do meu pecado. Nós não podemos simplesmente fazer absolutamente nada para ser purificado e perdoado. É por isso que ele teve que encarnar. É por isso que ele tomou essa forma humana. É por isso que ele veio e se humilhou a ponto de tomar um invólucro carnal deste e sofrer todo tipo de perseguição, todo tipo de situações, para que ele pudesse ir até a cruz, morrer no nosso lugar, morrer a morte mais terrível daquele tempo. Por que você acha que Jesus fez tudo isso? Porque eu e você só podemos dizer: ai de mim. E quando a gente diz ai de mim, é porque o próprio Espírito Santo já está nos revelando quem Deus é. Você só chega até o ai de mim. Mas purificar você, quem purifica é o Senhor. Quem traz a brasa é o Senhor. Quem mandou o seu filho foi o Senhor. Quem matou o seu filho na cruz por causa dos nossos pecados foi o Senhor. Quem fez ele ressuscitar foi o Senhor. Isso significa que
Isaías viu a glória de Cristo. Isaías viu o rei. João diz, ele viu a glória de Cristo. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João capítulo 12, verso 41. Isso cria uma ponte magnânima entre Isaías 6 e o Evangelho. Em Cristo, Deus não apenas mostra o nosso pecado, mas providenciou perdão pelos nossos pecados. Nós somos ricamente fartos, porque o problema da nossa existência era o pecado. E o Senhor nosso Deus resolveu isso. Não foi você, não foi eu. Foi Ele que resolveu o maior de todos os nossos problemas. Aplicação desse ponto para nós. Talvez alguém, e eu também, possamos pensar que conhecemos a Deus de perto. Mas conhecer ao Senhor de perto não tem que redundar em culpa. Tem que redundar em alívio. Deus está chamando você para perto, para você caminhar perto, para que você descanse. Não é para que você enfrente problema ou caia em problema. Quanto mais nós conhecemos a santidade do nosso Deus, mais entendemos a gravidade do nosso pecado e mais valorizamos a graça que nós recebemos. Todos os dias nós tínhamos que dormir felizes, contentes. Eu sei que é difícil, nossa pecaminosidade nos traz nesse sentido, mas nós deveríamos dormir contentes, porque se a morte chegar durante a noite, nós com Ele reinaremos eternamente, e isso é certeza plena de nossa redenção. Então, nossos dias que passem para nosso envelhecimento, está chegando mais próximo à realidade de vivermos com o Senhor. Por isso que a perspectiva cristã não é de piora, é sempre de melhora. Eu não vivo o dia de hoje pior do que eu vou viver amanhã. Se eu tenho uma certeza clara da minha redenção, o dia de amanhã é mais esperançoso do que o de hoje. É mais feliz do que o de hoje. Porque eu estou me aproximando da libertação completa daquilo que faz eu dizer, ai de mim. Eu estou chegando naquele ponto que todo o meu ser será purificado e transformado e eu não sofrerei mais por causa de nenhuma doença que me atingiu nessa vida. Por causa de nenhuma perturbação, por causa de nenhuma angústia. Aos que sofrem problemas de doenças, meus irmãos, tenham esperança. Vocês se livrarão disso. A mim, que sofro os meus problemas também, eu tenho que ter esperança, porque eu serei libertado disso. Porque nós estamos caminhando para a nossa melhora definitiva. Então não podemos viver uma vida xoxa, intimidada, medo, incertezas, confusões. Não, nós temos que passar por cima disso na perspectiva da visão do trono. Tem anjos que sempre vêm e tocam na nossa boca de novo. E nos conserta de novo. E nos cura de novo. Se Ele fez isso uma vez, Ele pode fazer isso sempre. Corra para Ele. E a última lição desse texto. Quanto mais me aproximo de Cristo, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais descubro verdades. Primeira, de quem governa. Segunda, de quem eu sou. Terceira, de que essa graça que me alcançou é muito maior do que eu posso imaginar. E a quarta verdade é que eu agora vou ter um sentido na vida, eu tenho um propósito. Eu consigo, quando me aproximo de Cristo, de Deus, da Trindade Santa, entender por que eu estou aqui. Veja se não é isso que o Senhor diz a Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor dizer, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu, disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Ei, esse aqui é a citação de Atos capítulo 28. Quem está dizendo isso é o Espírito Santo de Deus agora, Isaías. Observe. Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então, disse Isaías, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de modo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar alguma 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, das quais, depois de derribadas, ainda fica o toco, assim a santa semente e o seu toco. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Primeiro há uma cena, Isaías contempla o Senhor, muito bem, ele vê quem está governando. Segunda parte da cena, ele olha para ele e diz assim, meu Deus, ai de mim. Terceira parte da cena, o anjo vem e purifica Isaías. Aí o Senhor pergunta, quem eu hei de enviar? Isaías agora está pronto para responder. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Espírito Santo descreve a Isaías como é que vai ser o ministério dele. Você vai pregar e ninguém vai ouvir. Você vai falar, ninguém vai entender. E deixa eu dizer mais. E ele pergunta a Isaías, então até quando isso, Senhor? Até quando? Até quando eu desterrar toda essa cidade, quando não tiver ninguém aqui. Quando eu mandar todo mundo para o cativeiro. Esse é o cativeiro. Isaías está pregando antes do cativeiro. E aí, vocês vão para o cativeiro. Agora só que você precisa pegar essa última frase. Depois de derribadas, ainda fica o quê? O toco. Assim a semente santa é o seu toco. Isaías está recebendo a missão. Depois de contemplar quem ele era, depois de ser perdoado, depois de contemplar quem é o Senhor, quem ele era e ser perdoado, agora ele diz, eis-me aqui. Você só pode dizer eis-me aqui se você estiver num relacionamento íntimo com o Senhor, contemplar quem ele é, ver o seu pecado, entender a graça que te salvou, aí você diz, eis-me aqui, Senhor, pode enviar. Isaías não serve para conquistar o perdão, ele serve porque ele foi perdoado. Eis uma perspectiva que melhora o nosso serviço. Você não serve para alcançar o perdão, você serve porque você foi perdoado. Depois que fui perdoado, aí é que eu passo a servir. Mas então vem uma surpresa. Deus não promete a Isaías ministério fácil. A gente quer ser bem-sucedido. Como é que a gente mede o sucesso dos nossos ministérios? Quando a gente sai por aí, quando você prega a palavra para o seu vizinho e ele vem para a igreja, você diz assim, graças a Deus, ganhei uma alma. E aquelas vezes que você pregou para o parente, para o tio, para a tia, para o primo, e nada acontece, foi insucesso? Você mede como insucesso isso? Como é que a gente mede os nossos ministérios? Porque a igreja está cheia? Porque a gente tem pregado e pessoas têm vindo? É assim que a gente mede ministério? Não, o ministério é medido por fidelidade. Isaías tem que sair dali e pregar o que Deus mandou ele pregar. O resultado não é com ele, é com o Senhor. E o resultado é tão certo que o Senhor disse assim, vai ficar derribada a cidade, não vai ter ninguém, vou mandar tudinho para o cativeiro, mas ainda vou deixar um toco. Porque a palavra do Senhor não volta o quê? Vazia. Ela sempre produz alguma coisa. Nem que seja o toco da semente que vai ficar para que a próxima geração entenda. Pastor, quanto tempo levou para Isaías pregar? Há uma referência em 701, no texto de Isaías, quando ele se levanta contra o cativeiro, é 701. A visão ele recebeu em 740. Aproximadamente, o povo levou ainda uns 40 anos para chegar ao cativeiro. Então, Isaías pregou por quase 40 anos sem ver uma conversão, ou poucas conversões. Certamente existiu. Essa coisa de que não viu conversão, isso é mais no caso de Noé, né? Vocês se lembram de Noé.
Mas aqui não. Certamente existiu conversões. Certamente o toco ficou. Certamente alguma semente ficou na pregação de Isaías. Mas você ser fiel ao Senhor, mesmo quando você não vê gente vindo. Você continua pregando a palavra do Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida. Por que eu me encontro com Cristo? Só para eu entender que eu sou pecador? Só para eu ver a grande graça que Ele fez na minha vida? Não. Para ser um missionário do Senhor, para ser uma testemunha do Senhor. Você não está aqui nessa igreja, sentado aí, para apenas ouvir o culto. Você é parte do culto, você pratica o culto. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui com uma testemunha, pregando o Evangelho, onde quer que você esteja. Você foi chamado para ser um missionário, um testemunha de Cristo. Você não recebeu perdão para ficar guardando esse tesouro para você. Não fomos alcançados pela graça para viver para a glória de Deus e participar de outra coisa, a não ser a sua missão. Talvez nossa resposta diante do Senhor também precise ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu conheci um rapaz que trabalhava em uma missão, que ele dizia, e esse virou depois título de congresso missionário, né? Ouse você ser a resposta. Você ora para que a igreja cresça. Então, você ora e você é a resposta da sua própria oração. Você prega o evangelho para todo mundo que está do seu lado. Então, ouse você mesmo ser a resposta daquilo que você está pedindo. Quero ver mais gente, então, fale mais de Cristo. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender é que nós temos um propósito nessa vida. Nosso propósito é ser testemunhas do Senhor. A gente tem funções para que a gente consiga ganhar o pão, um trabalho, uma carreira, alguma coisa, ok. Essas coisas são importantes para a gente cuidar da família, muito bem. Mas você não tem outro chamado nesta vida a não ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. As outras coisas são secundárias a isso. É isso que a gente tem que entender. Você acha que Isaías não tinha o que fazer? Estava em casa descansando ou desocupado? Quando o Senhor chama Isaías e mostra quem ele é, você precisa entender definitivamente que ele não era uma pessoa que estava desocupada, sem fazer nada. Eu me lembro de Amós. Amós foi tirado de trás do gado. Amós era fazendeiro. Amós era cuidador de rebanho da sua casa. E Amós é tirado de trás do gado para pregar a palavra do Senhor. Mas quem vai cuidar do gado? Certamente Amós ainda cuidava do gado. Mas ele continuava testemunhando como profeta do Senhor. É isso que a gente precisa aprender, meus irmãos. Portanto, conhecer ao Senhor de perto muda tudo. Nos aproximemos. Enxerguemos as nossas circunstâncias porque Ele está no trono. A nós mesmos. Enxerguemos quem nós somos, porque Ele é santo. E Ele não pode conviver ser conivente com os nossos pecados. Nós temos que entender que por isso que existe graça maravilhosa na nossa vida. E agora pertencemos à missão do Rei. Então, contemple mais, ore mais, viva mais no meio do seu povo. Esteja pronto para servir em toda e qualquer circunstância. Dessa maneira, nós diminuiremos a distância, teremos maior relacionamento com o nosso Deus e podemos vencer toda a angústia, todo o sofrimento, todas as incertezas, as intempéries dessa vida. Pode ser vencida no melhor relacionamento com o Senhor. Não desista disso. Melhore o relacionamento com Deus. Conheça mais Ele de perto. E certamente os outros problemas, as outras coisas, vos serão acrescentadas. Lembrando do texto do Senhor Jesus. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Que a gente possa graciosamente compreender a maravilhosa palavra do Senhor. E essa visão de Isaías 6 não saia da nossa cabeça. Entendendo que Ele quem governa. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou para que a gente possa cumprir a missão do Senhor. Que Deus então nos ajude. Que Deus nos abençoe.